Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. Hoje vamos continuar narrando essa última semana de Jesus Cristo, está lá no livro de Marcos. Essa última semana consiste do capítulo 11 ao capítulo 16. Nós estamos no capítulo 12, onde vai ter um embate, uma discussão, que o intuito dessa discussão nada mais nada menos do que humilhar Jesus, de que, tirar a credibilidade dele, para que quando ele fosse morto e completamente sem crédito, né? Uma pessoa humilhada. Porém, parece que não vai dar muito certo essa intenção. Está lá no livro de Marcos, capítulo 12, onde vai falar da discussão de Jesus com os saduceus. Os saduceus, eles eram uma parte, né, do povo judeu, intelectual também, mas que era radical em algumas coisas. Eles, por exemplo, eles não aceitavam o Taná. O que é o Taná? O Taná, na verdade, é a Bíblia, é o Antigo Testamento, porque lá no povo judeu, eles não falam Antigo Testamento. Então o nome lá é Taná. E o Taná, ele tem a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés. Então, os saduceus, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só aceitavam a Torá, nada mais. Na época de Jesus, né, por uma questão de informação, na época de Jesus havia 3 Bíblias. Essa dos saduceus, que era só a Torá, a Bíblia dos fariseus, que é a que nós temos hoje, né, que contém o Velho Testamento, e ainda tinha também, circulava uma Bíblia dos 70, né, da Septuaginta, onde tinha livros apócrifos, que é daí que a Igreja Católica vai tirar alguns livros. Então, na época de Jesus, circulava 3 Bíblias. Uma delas, que a dos saduceus usava, é a Torá. Eles não acreditavam em nada, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjo e nem em demônios. Como não há nada novo nessa terra, né? Como algumas seitas e religiões têm essa mesma crença, né? Então o embate começa no capítulo 12, versículo 18, que diz assim: Então os saduceus, que dizia que não há ressurreição, aproximaram-se dele perguntando-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher, e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também tomou e morreu e não deixou descendência. E o terceiro da mesma forma. E tornando-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitar, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Na verdade, esse tema ressurreição era um embate deles com os fariseus. Só que os fariseus agora estavam querendo matar Jesus e eles fazem essa proposta para os saduceus. Vai lá e faz essa pergunta para Jesus, para deixar ele, porque essa pergunta gerava... não se tinha uma conclusão. É uma pergunta difícil de responder, uma vez que os fariseus, eles não davam conta de dar essa resposta. Então eles falam, vamos falar isso para Jesus, porque aí vai desmoralizar Jesus. Então eles vêm perguntando, mas na verdade o tom aqui é de chacota. Fala, é mesmo, Jesus? Então quer dizer que não há ressurreição, então quer dizer que há ressurreição. Então, ressurreição existe. Então vamos lá, Jesus. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Porque antes de dar o exemplo, deixa eu te falar da lei do levirato. É uma lei do Antigo Testamento, onde se estabelecia uma proteção para a descendência e uma proteção para as propriedades. Então o que era a lei do levirato? O cara tem um irmão. E aí o cara casa, só que ele morre. E quando ele morreu, ele não teve filhos com a mulher. Então, a lei do levirato era o filho, o outro irmão, que pode ser casado ou não, ele é obrigado a pegar essa mulher e casar com ela. E fazer filho nela para que a descendência continue. Por isso que você vê a importância da descendência no Antigo Testamento. Em vários textos fala da genealogia, ou seja, a importância da descendência. Por que era tão importante a descendência? Porque havia uma promessa do Messias vir.
Por isso é que é tão narrada a descendência. Você vê que a partir do livro de Atos já não tem mais esse olhar para a descendência, porque Cristo já veio. Então, o ponto da descendência é por causa que o Messias ia vir, todo mundo queria ter essa oportunidade de ser descendente do Messias. Então, é por isso que era tão importante a descendência. E também uma forma de preservar as propriedades, pessoas que compram, que vendem, e aí está garantido para a família, não se perde a propriedade. Então, por isso que existia a lei do levirato. Então, por causa dessa lei, né, os saduceus, eles fazem a pergunta em tom de chacota. A pergunta é, vem cá, Jesus, então quer dizer que existe ressurreição? Que maravilha, né? Vamos todo mundo ressuscitar. Então, a pergunta que eu faço é, eles são 7 irmãos. O primeiro casa e não tem descendência. O segundo, por causa da lei do levirato, ele é obrigado a casar com a mulher do primeiro. Só que também ele não tem descendência e morre. E assim acontece com os 7. Todos os 7 possuem a mulher e nenhum dá descendência para ela. A pergunta que eu faço é, já que existe ressurreição, na tua visão existe ressurreição, a pergunta é, quando ela ressuscitar, com qual dos 7 ela vai ficar casada? Essa é a pergunta em tom de chacota. Porque o intuito mesmo era humilhar Jesus. Só que Jesus dá uma resposta fenomenal e muito profunda. Olha o que ele diz. Respondeu-lhe, porventura não erra vós em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então a primeira coisa que Jesus vai falar é assim, ó, você erra muito por não conhecer as Escrituras. Por que eles não conhecem as Escrituras? Porque eles só acreditavam na Torá, só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia que Jesus utilizava nessa época aqui, das 3, era dos fariseus, que é justamente a que nós temos hoje, que o Antigo Testamento nosso, ele é justamente essa Bíblia dos fariseus, que era a que Jesus usava. Como é que eu sei disso que Jesus usava? Eu não vou entrar nisso porque iria demorar muito. Em outro momento, se os irmãos quiserem, eu posso falar sobre isso. Os textos que Jesus cita, ele cita justamente os textos dessa Bíblia e ele não cita nada da Bíblia da Septuaginta, onde tinha os apócrifos. Ele não cita nada delas, ele só cita essa, que era dos fariseus. Então, Jesus falou, você erra muito por não conhecer as Escrituras e nem as Escrituras e nem conhece o que é poder de Deus. Num dos vídeos passados a gente falou um pouco desse poder, né? Que meu Deus, é inimaginável. Só que aqui ele vai entrar em outra coisa que também profunda. Ele diz assim, porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Acerca dos mortos, que haveram de ressurreição, não tendes lido o que no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, porém é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Então a primeira coisa que ele fala aqui é porque quando ressuscitar dentre os mortos, não casarão e nem se darão em casamento. Então, o ponto aqui do casamento está nas relações sexuais, que ela tem 2 objetivos. O primeiro objetivo, procriação, e o segundo objetivo, prazer. Todos os animais, eles têm a cópula. Porém, o único animal que tem relacionamentos fora do cio é só os seres humanos. Porque há um estabelecimento de prazer. Então, ele tem esses 2 objetivos. Quando ele fala assim, então, por que eles levam isso para o céu, na visão dos saduceus? É porque, na verdade, se trata aqui de uma continuidade. A vida que eu vivo aqui, eu vou continuar no céu. Jesus fala, você erra muito, porque uma coisa não tem nada a ver com... Aqui não é uma continuidade. Mas vamos entender aqui uma coisa aqui. A maior esperança do crente é a ressurreição. Quando entrou as igrejas pentecostais e as neopentecostais, que tem mais ou menos uns 100 e poucos anos, né, que existem as igrejas pentecostais e as neopentecostais, as primeiras a serem colocadas aqui no Brasil é a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, e logo depois se espalha, tem essa infinidade de igrejas que a gente vê hoje. Mas quando se estabeleceu essas igrejas, eles focaram muito no céu.
Céu, céu, crente tem que ir para o céu, vamos para o céu, 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 céu. O céu, ó, a Dalila tá doida para aparecer no vídeo, né, Dalila? Tá doida para aparecer, deixa eu continuar gravando. Então, muito negócio de céu. Céu, 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 como se o céu fosse o nosso fim. Na verdade, não é o nosso fim. O céu, na verdade, ele é uma consequência. O céu é uma consequência. Então, a minha esperança, na verdade, é a ressurreição. Por que a minha esperança é a ressurreição? Porque com a ressurreição, o nosso corpo vai ser transformado no corpo de Cristo. Cristo, ele está lá, na presença de Deus, com o corpo humano glorificado. A minha esperança é essa. Então, por que eu preciso do corpo glorificado? Para mim estar na presença de Cristo eternamente com Ele. É por isso que eu preciso desse corpo glorificado, e essa é a esperança do crente, é a ressurreição. O céu é uma consequência de eu estar com Deus. O céu, a importância do céu é porque Deus está lá. Se Deus não estiver no céu, eu não tenho o menor interesse de ir para o céu. Eu quero estar onde Deus está. Então, com as igrejas pentecostais e neopentecostais, essa visão de céu ficou muito destacada. Até hoje, muitas igrejas só falam do céu, 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 sendo que essa não é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é a ressurreição. É o corpo de Cristo estando em mim e eu estando na presença de Deus. Aonde Deus está, eu estou. O céu é uma consequência, nada mais, nada menos do que isso. Então, a minha esperança é essa. Agora, umas coisas claras. O seu corpo ressurreto, você continua tendo identidade. Ou seja, eu vou continuar sendo um homem e você que é mulher vai continuar sendo mulher. Agora, não vai haver essa necessidade de cópula. Não vai haver essa necessidade. Assim como não vai haver a necessidade de comer. Tem até uma passagem que Jesus fala assim, que quando ele voltasse, ele ia experimentar o fruto da vide. Bem, dá a entender que, apesar de você não ter a necessidade de comer, você pode comer. Então, eu só vou me ater ao que fala as Escrituras. Eu não vou sair disso. A gente pode imaginar muita coisa, a gente vai ter certezas e entendimentos lá. Mas eu não vou sair das Escrituras. Então, o entendimento aqui. Uma outra coisa, para ficar claro isso. Quando Deus fez o homem, colocou no Jardim do Éden, havia frutas maravilhosas, havia muitas coisas espetaculares que hoje a gente não tem. O que a gente tem, na verdade, é um resquício do que um dia foi. Então, você tem aí frutas, maçã, banana, tanto frutas gostosas, né? Mas, na verdade, é um resquício do que um dia foi. Então, no Jardim do Éden devia ter frutas maravilhosas. Assim, hoje, uma coisa que eu gosto muito é churrasco, uma coisa que eu gosto muito é pizza. Essas coisas são muito gostosas. Mas só que, na época de Adão e Eva, quando tinha lá no Jardim do Éden, havia frutas que com certeza tinham sabores mais esplendorosos, mais espetaculares do que esse tipo de fruta que eu acabei de citar. Porém, não ficou aqui, né? Quando Deus tirou o Jardim do Éden, ficou só um resquício, que é o que nós temos hoje. Tanto isso é verdade que lá no livro de Gênesis fala que o homem se alimentava de erva. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, erva não alimenta ninguém. Erva, na verdade, a gente faz um chazinho, a gente faz alguns preparados para poder servir de remédio, não tem gosto de nada, não alimenta nada. Mas lá no Jardim do Éden, essas ervas tinham tantas coisas maravilhosas que era capaz de alimentar o homem. Então, o que nós estamos falando aqui é de um Jardim do Éden, que o que nós temos hoje é um resquício. O que eu estou querendo dizer? É que na ressurreição, quando eu estiver ressurreto com o meu corpo, o que eu penso hoje que é prazer para mim é a cópula. A cópula é aquilo que mais mexe com a cabeça do homem aqui na Terra, que tem a ver com o nosso instinto, o instinto de sobrevivência. Então, a cópula, ela é algo muito importante para o corpo, porque é necessário para ter prazer. O que eu estou querendo dizer é que isso é um resquício do corpo perfeito de Cristo, do corpo perfeito da ressurreição. Isso é apenas um resquício. Então, quando você estiver no novo corpo, vai ter outras formas de prazeres bem superiores, que você nem vai se lembrar da famosa cópula que a gente vive hoje aqui. Tá entendendo? Então, o que eu estou dizendo é que nesse corpo novo, nessa nossa esperança da ressurreição, haverá outras formas de prazeres muito mais impactantes, grandes,
É por isso que o corpo não precisa. Por isso que ele fala, vai ser como os anjos. Ora, mas como é que vai ser como os anjos se os anjos não têm corpo? É porque ele está falando no sentido do casamento, porque essa foi a pergunta. Dentro desse sentido do casamento, onde precisa-se de cópula para poder procriar e para ter prazer, aí vai ser igual aos anjos. Porque os anjos, eles foram criados de uma forma só. Pá! Por exemplo, vamos supor que há 500 bilhões de anjos. Eles foram criados de uma vez só. Pá, 500 bilhões. Já a humanidade, vamos dizer que são, sei lá, 50 bilhões de seres humanos. Deus achou graça de criar em etapas, né? Criança, jovem, adulto, morre e sai da existência. E aí entra outra pessoa na existência. Então, Deus achou graça, na sua infinita sabedoria, de proporcionar a humanidade dessa forma. Mas quando entrar na ressurreição, é todo mundo de um jeito só. O número vai estar igual ao dos anjos, já estabelecido. Pá! Vai nascer jovem, adulto, velho, morre e acaba. Não, vai ser uma vida igual ao dos anjos, eterna e de uma vez só. Deus já vai estabelecer todo mundo de uma vez só. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. E aí ele fala, porque isso é o poder de Deus. É o poder de Deus que eles não conhecem, eles não entendem esse poder. Hoje na Terra nós somos mais ou menos 7 bilhões de seres humanos, sendo que a metade, ou mais da metade um pouco, vamos colocar aí 3 bilhões e meio de pessoas que estão vivas hoje, elas são cristãs. Vamos supor que a metade delas são de fato crentes. Então vamos lá colocar lá, vamos pôr só 1 bilhão e meio de pessoas. Se Jesus viesse hoje, esse 1 bilhão e meio de pessoas teria o corpo transformado. Já pensou? Que é poder transformar 1 bilhão e meio de pessoas com o corpo ressurreto, além de ressuscitar todos os que foram mortos desde a época de Adão até a época que Jesus vier. Todas as pessoas que são crentes verdadeiras vão ressuscitar para estar com esse novo corpo, para estar com Cristo. Essa sim é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição. Céu é apenas uma consequência. A ressurreição é que é a nossa esperança. E ele diz, a outra coisa que eu quero também deixar claro aqui é que, falando disso, de casamento, quer dizer que ela não haverá essa continuidade, mas uma coisa é clara. Aqui o casamento tem que ter cópula. Tá me entendendo? O casamento tem que ter cópula. É próprio dessa nossa carne aqui. A cópula dá prazer e traz a perpetuação da espécie. Que é claro que hoje ninguém se preocupa com isso, né? São bilhões de pessoas na Terra. A maioria dos casais tem no máximo duas crianças, né? A maioria tem mais ou menos 2 crianças. Quietinha, bebê, quietinha. Então, não haverá, não há essa necessidade, né? Mas há a necessidade do prazer. Então, casamento tem que ter cópula. Você tem que satisfazer sua mulher e a mulher tem que satisfazer o homem. Preste atenção, não é obrigatoriedade. A mulher não é obrigada a deitar com você, meu chapa. E tudo isso se estabelece, a cópula se estabelece em prazer. Prazer é conquista, prazer é se deitar por amor, se deitar por querer. É isso que se tem que prevalecer no casamento. Ah, mas tem muito tempo que não está tendo. Então, vamos entrar numa conversa, vamos buscar orientação. Isso é para um outro vídeo. Mas nunca se esqueça, casamento tem que ter cópula. E para isso tem que ter sedução, ter formas e meios de seduzir. Quer dizer, é um assunto para outro vídeo. E aí ele diz, portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Eu já expliquei isso aqui. Acerca dos mortos que haverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Por que ele cita o livro de Moisés? Porque o saduceu só crê no Torá, ele só crê nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele cita o livro de Moisés. Qual passagem? Uma passagem que ele diz, Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, quando Deus chega para Moisés, já fazia pelo menos quase uns 1000 anos que Abraão tinha morrido.
E ele não se apresenta dizendo, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, ele diz, eu sou, nesse exato momento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele quer dizer com isso? É que eu sou Deus de gente viva. Eles estão vivos na minha presença. O que Jesus estava querendo dizer para os saduceus é, não adianta você ler as Escrituras e não crer nelas. É por isso que o erro deles era grande, porque não conhecia as Escrituras e nem cria nelas. Aquilo que ele lia, ele não acreditava. Porque claramente Deus está se identificando como um Deus de uma pessoa viva. E eu quero dizer isso para você. As pessoas que morrem na presença de Deus, elas estão vivas, nesse exato momento, na presença de Deus. Esse é o seu maior consolo. Ah, meu irmão era evangélico, ele morreu. Ele está agora vivo na presença de Deus, esperando o dia da ressurreição, que é a nossa maior esperança. Quando ele tiver com o corpo ressurreto, ele vai estar na presença de Cristo, interagindo com Cristo, com o corpo. Essa é a promessa de Cristo para todos aqueles que creem no seu nome. Então, Deus é Deus de gente viva. Quem serviu a Deus, por isso que nos velórios do crente a gente chora muito, sente muito, é porque a gente vai ficar sem a pessoa. Mas nós não devemos chorar pela pessoa. Pela pessoa nunca deve. Eu sei que a gente chora pelas pessoas, mas a gente nunca deveria chorar pelas pessoas que estão em Cristo, porque elas vão estar na presença de Deus. É bênção, é alegria, é o fim que eu quero ter também. Porém, o ponto aqui é que elas agora estão ressurretas e vivas na presença de Deus, e você vai encontrar elas com esse corpo aqui, com a nossa identidade, homem, mulher, e com a glorificação desse corpo, vamos ter outros tipos de prazeres melhores e tremendos. Amém? Irmão, fica na paz e na graça, e que Deus te abençoe sempre.